Voltamos a apresentar o programa Lagarto, a capital do interior. E neste bloco nós vamos falar sobre o patrimônio histórico e cultural aqui da cidade, continuar falando sobre essa rica história do município de Lagarto. E quem está trazendo todos os detalhes é o professor e historiador José Wesley. Convido a ele a vir aqui para o nosso último bloco contar um pouquinho da história do Largo do Rosário. Nós estamos aqui, é um local que guarda a memória do município, registrou muitas manifestações no passado. E como é que isso funcionou, professor? Então, mais um lugar de memória, né? O Largo do Rosário é um lugar onde acontecia muitas festividades. Conta-se até que é uma igreja mais destinada, em sua origem, a pretos e pardos. Remonta ali a construção da igreja, segunda metade do século XVIII. Em 1771, a gente já tinha uma irmandade voltada para a festa e aconteceu aqui uma das principais manifestações festivas da cidade, que foi a festa de São Benedito, um santo preto, diga-se de passagem. Então, tanto Nossa Senhora do Rosário quanto São Benedito são santos de devoção católica, mais para os humildes, mais para os afrodescendentes. Então hoje, atualmente, a igreja ela acaba funcionando para outras missas, ela é aberta? Sim, ela funciona. Aqui no mês de maio acontece novenário, né, para Nossa Senhora. Também a missa para os feirantes, dia de segunda, acontece também. Hoje está em reforma, né, porque geralmente as igrejas precisam passar por reforma, por suas questões arquitetônicas até. Então, no caso, a gente pode dizer que o Largo do Rosário, a Praça do Rosário, vamos dizer assim, recebia os negros, os escravos, e aí a outra praça, que é a Praça da Matriz, recebia ali as pessoas mais ricas. Isso, historicamente a gente tem essa distinção. Aqui nesse Largo do Rosário, por exemplo, né, como eu estava contando anteriormente, aconteceu a festa em honra a São Benedito. Era um momento assim que superava, inclusive, quando não tinha a procissão da piedade, que hoje é mais comum. A festa mais tradicional acontecia em 6 de fevereiro, aliás, em 6 de janeiro, nas Janeiras, chamadas Janeiras, pós o Natal, acontecia a festa dos Reis do Congo. E aí os negros se reuniam no entorno dessa praça, dessa igreja, e iam comemorar. As taieiras, que é uma manifestação folclórica da cidade, também dançava. Acontecia a coroação da rainha das taieiras, é um estudo até feito pela antropóloga lagartense Beatriz Góes Dantas, né, a Taieiras em Sergipe, e era uma festa assim, onde se tinha muitas questões de pau de sebo, onde se tinha também a questão festiva, então era um momento lúdico da cidade. Mas tem um ponto aqui nesse lago que é muito interessante e traz também a riqueza da cidade, não é isso? Isso, vamos falar sobre o Grupo Escolar Silvio Romero. Esse espaço que guarda muitas memórias, a gente está falando aí dessa riqueza patrimonial da cidade. E por incrível que pareça, é o único bem tombado. Tombado é uma expressão utilizada dentro desse universo patrimonial, que quer dizer, é um bem que deveria estar sendo protegido. Protegido por instituições como o IPHAN, né, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas esse bem, na verdade, é um bem tombado pelo Estado de Sergipe. Então ele pertence ao Estado. Muitas outras instituições, obviamente, já quis cuidar desse bem, né? A exemplo da própria Universidade Federal, temos projetos voltados para isso, da própria Academia Lagartense de Letras, que eu faço parte. Então, o que a gente espera é que esse bem patrimonial da cidade, fundado na gestão de Graco Cardoso, 1923, e que tem a águia como símbolo, que já serviu tanto, né, para a nossa cidade, serviu, claro, de escola, já serviu de biblioteca, já sediou alguns cursos profissionalizantes. Então o valor patrimonial desse prédio, que tem quase um século, é assim, sine qua non para a cidade. Então a gente gostaria muito, enquanto uma pessoa preocupada com a história,
entidades que também prezam e zelam pela história. Eu gostaria que esse bem voltasse a ser cuidado, porque é um dos nossos grandes bens. E atualmente, o que é que a gente pode destacar da história que linka com essa história do passado, mas que está presente hoje nos nossos dias? Olha, eu gosto muito de dizer que Lagarto é um pulmão cultural. Daqui saiu Silvio Romero, o maior folclorista que o país já viu. Suas obras estão listadas entre, assim, na literatura universal, entre as grandes obras que versam sobre cultura popular. Então, hoje a gente tem uma instituição como a Academia Lagartense de Letras, que se preocupa em preservar toda essa história, toda essa cultura. Nós temos grupos culturais sediados ainda, sobrevivendo na ASFLAG, Associação Cultural do Lagarto. Então, um grupo como os Parafusos, que hoje está representado lá na capital. Então, toda essa pujança cultural ainda é algo que a gente quer continuar falando, preservando e martelando para gerações futuras conhecerem. E que essa história de Lagarto possa ainda continuar por muitos anos e que ela possa gerar outras histórias tão interessantes quanto essas que o senhor contou pra gente aqui hoje no nosso programa. Muito obrigada pela participação. A gente é que agradece. Quando quiserem conhecer um pouco mais sobre o Lagarto, acredito que não só eu, mas muitas pessoas estão dispostas a contar um pouco mais sobre essa cidade que é conhecida como Cidade Ternura, que é também uma cidade de todos nós. E essa cidade de todos nós, todas as histórias, cultura, economia, política, folclore e tudo isso você confere aqui no programa Lagarto, a capital do interior. É cultura, é história, folclore, economia, política, tudo isso e muito mais. E nós temos um encontro marcado no próximo sábado com mais histórias de Lagarto para você. Eu espero você, tá bom? Até lá!